Às vezes, sentimos que alguém está pensando em nós. Sabemos disso sem precisar ver ou ouvir essa pessoa. É uma intuição profunda, uma certeza inexplicável que nos diz que ainda estamos na mente de alguém, mesmo que não haja sinais externos que confirmem isso. Mas o que está por trás desse fenômeno? É apenas uma conexão emocional persistente ou algo mais profundo? Carl Jung nos dá as chaves para entender isso a partir da psicologia do inconsciente. No vasto território da psique, onde memórias, emoções e desejos não expressos se entrelaçam, algo fascinante acontece. Quando alguém pensa em você de forma recorrente, sem te procurar, pode ser o reflexo de vários fatores psicológicos que operam em níveis mais profundos da mente. Não se trata apenas de nostalgia ou apego, mas de uma manifestação dos arquétipos, esses padrões universais que moldam nossas relações e experiências. Jung nos ensinou que o inconsciente não é um lugar passivo, mas um espaço dinâmico onde forças invisíveis interagem. Um desses arquétipos é o da sombra, a parte oculta de nós mesmos que muitas vezes projetamos nos outros. Pode ser que essa pessoa que pensa em você sem te procurar não esteja plenamente consciente dos seus sentimentos, mas o inconsciente dela continua processando o que essa relação significou. A sombra age como um espelho que nos devolve as partes de nós que não queremos ver. Por isso, quando alguém permanece em nossa mente sem motivo aparente, é possível que seja uma projeção de algo não resolvido dentro de nós mesmos. O orgulho e o medo desempenham um papel crucial nesse processo. Quantas vezes alguém quis se aproximar de você, mas não o fez por orgulho? Essa pessoa resiste porque admitir que ainda pensa em você seria reconhecer uma vulnerabilidade que o ego dela não está disposto a aceitar. Jung diria que o orgulho é, em muitos casos, um mecanismo de defesa que esconde inseguranças profundas. Não se trata apenas de não querer parecer fraco, mas de evitar enfrentar o que essa conexão desperta dentro de si mesmo. O medo, por outro lado, é igualmente poderoso. Talvez essa pessoa não te procure porque teme o que pode encontrar. Teme que as emoções ressurjam com mais intensidade. Teme que a conexão seja incontrolável. Teme perder o controle sobre a própria vida. Jung fala da individuação, o processo pelo qual integramos todas as partes da nossa psique em um todo harmonioso. Mas esse processo não é fácil. Exige enfrentar os medos mais profundos e nem todos estão dispostos a isso. Depois, há a estratégia. Há quem, consciente ou inconscientemente, use o silêncio como uma ferramenta de controle. Não te procuram, mas sabem que, ao se manterem ausentes, geram um efeito em você. Jung chamaria isso de um jogo de sombras, onde a manipulação se esconde por trás da aparente indiferença. É um reflexo da luta interna entre o desejo e o medo da rejeição. A ausência se torna uma tática para provocar uma reação no outro, para alimentar a esperança de que seja você quem tome a iniciativa. O inconsciente coletivo, outro conceito fundamental na obra de Jung, também influencia essas dinâmicas. Existem padrões universais nas relações humanas, estruturas arquetípicas que se repetem continuamente. O amante distante, o desejo não correspondido, a espera silenciosa, todas essas são histórias que a humanidade conta desde tempos imemoriais. Não é por acaso que quando alguém nos pensa sem nos procurar, sentimos a presença dessa pessoa de forma quase tangível. É porque essas emoções ressoam com algo maior que nós mesmos. Mas aqui vem a grande questão. O que você faz com essa sensação? Como interpreta o fato de alguém permanecer em sua mente sem motivo aparente? Jung nos convidaria a olhar para dentro, em vez de nos obcecarmos com o outro. Quando alguém ocupa seus pensamentos de forma persistente, pode ser um chamado do inconsciente para resolver algo em você mesmo. O que essa pessoa representa na sua vida? Que emoções ou lições ainda estão sem processamento? É fácil cair na armadilha de pensar que a outra pessoa é responsável por esse laço invisível. Mas Jung diria que tudo o que experimentamos no exterior
é, na verdade, um reflexo do nosso mundo interior. Talvez essa conexão seja uma oportunidade para aprofundar o autoconhecimento, para entender quais aspectos de você estão em jogo nessa dinâmica. Se você sente que alguém te pensa sem te procurar, pergunte-se: é realmente essa pessoa ou o que ela simboliza para você? Porque às vezes não é o outro que nos mantém presos, mas a ideia que construímos sobre ele. É uma imagem, uma projeção dos nossos próprios anseios, medos e desejos não resolvidos. Quando alguém ocupa seus pensamentos sem motivo aparente, é como se a energia dessa pessoa permanecesse em um espaço invisível entre vocês, como se um fio intangível os mantivesse conectados apesar da distância. Mas será que é realmente o outro que não te solta? Ou é você quem ainda não terminou de soltar? Jung nos ensinou que a psique humana está cheia de símbolos e significados ocultos, e quando alguém permanece em nossa mente sem que o procuremos, há uma mensagem profunda por trás dessa experiência. A mente consciente tende a dar explicações lógicas ao que sentimos, mas o inconsciente não se rege pela lógica, e sim pela linguagem dos símbolos e das emoções. Quando alguém continua presente em sua mente, pode ser que essa pessoa represente um aspecto de você mesmo que ainda não integrou. Talvez ela simbolize uma qualidade que você admira e deseja para si, ou, ao contrário, represente algo que você teme e não quer enfrentar. Em ambos os casos, o fato de você continuar pensando nela é uma oportunidade para olhar dentro de si e perguntar que parte da sua própria psique está sendo projetada nessa imagem que se recusa a desaparecer. Jung fala da importância da sombra, essa parte de nós que reprimimos porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. Às vezes, o fato de alguém nos pensar sem nos procurar é uma manifestação da nossa própria sombra pedindo atenção. Talvez essa pessoa encarne uma emoção que bloqueamos, um desejo que negamos ou uma ferida que ainda não cicatrizou. Não é tanto que o outro esteja consciente da presença dele em nossa mente, mas que nós mesmos estamos projetando nele uma parte não resolvida do nosso próprio ser. O orgulho, o medo e a estratégia são apenas máscaras que escondem verdades mais profundas. Quando alguém não te procura, mas você sente que ele ainda está presente, talvez essa pessoa esteja lidando com a própria sombra, com o próprio medo de enfrentar o que essa conexão significa. Pode ser que o orgulho a impeça, porque admitir a necessidade de você a tornaria vulnerável. Ou talvez o medo da rejeição a mantenha à distância, evitando se expor a uma resposta que ela não quer receber. E, em alguns casos, a ausência não passa de uma estratégia para gerar um efeito em você. Uma forma inconsciente de manter o controle sobre a relação sem assumir o risco de dar o primeiro passo. Mas, além das razões pelas quais alguém continua te pensando, a verdadeira pergunta é: por que você continua sentindo a presença dessa pessoa? Jung diria que tudo o que persiste em nossa mente tem um propósito, uma lição que devemos aprender antes de podermos soltá-la por completo. Se alguém permanece em seu pensamento, é porque há um aspecto dessa relação que você ainda não processou totalmente. Pode ser uma emoção não expressada, um sentimento não resolvido, ou uma parte de você mesmo que você projetou no outro e que agora precisa recuperar. O processo de individuação, segundo Jung, é o caminho para a integração de todas as nossas partes. É a jornada rumo à autenticidade, onde paramos de buscar respostas fora e começamos a descobrir que tudo o que precisamos está dentro de nós. Se alguém continua aparecendo em sua mente, pergunte-se: que parte da minha própria história eu ainda não fechei? Que emoção eu ainda não permiti sentir completamente? Talvez a resposta não esteja no outro, mas em você mesmo. O inconsciente é sábio e não deixa pontas soltas. Se algo continua se repetindo em sua mente, é porque ainda há um aprendizado pendente. Pode ser que essa pessoa simbolize uma lição sobre amor próprio, sobre desapego ou sobre a importância de estabelecer limites. Ou talvez seja um lembrete de que você ainda tem medo de soltar,
de confiar que o que é verdadeiramente seu nunca se perderá. Às vezes, nos apegamos a uma conexão não porque realmente precisamos dela, mas porque tememos o vazio que ficaria se a soltássemos. Mas aqui está o paradoxo: o vazio não é o inimigo. Jung nos ensinou que só quando ousamos soltar o velho é que criamos espaço para o novo. Só quando nos permitimos sentir o vazio é que descobrimos que ele não é um abismo de perda, mas um terreno fértil para nosso próprio crescimento. Se alguém permanece em sua mente, talvez seja a hora de se perguntar: estou disposto a soltar o que já não me pertence? Estou pronto para recuperar minha energia e direcioná-la para mim mesmo, em vez de continuar projetando-a em alguém mais? A conexão entre duas pessoas não desaparece só porque a relação terminou ou porque o contato cessou. A energia emocional permanece presente enquanto houver emoções não resolvidas. Mas quando você decide enfrentar essas emoções, em vez de se apegar a elas, algo mágico acontece. Você começa a recuperar seu poder. Você começa a ver que não precisa que o outro te procure, nem que confirme sua presença em sua vida. Porque a verdadeira transformação acontece quando você direciona sua atenção para dentro e descobre que a resposta nunca esteve no outro, mas em você. O inconsciente nos fala em símbolos, em sensações, em intuições. Se você sente que alguém continua pensando em você sem te procurar, talvez seja a hora de se perguntar o que essa conexão representa em sua vida. Talvez seja o momento de integrar o que essa pessoa simboliza e fechar o ciclo por dentro, sem esperar que o outro faça algo para te dar a resposta. Porque no final, a verdadeira libertação não vem do outro, mas da sua própria decisão de soltar. O universo tem uma forma peculiar de refletir nossas emoções internas no mundo exterior. Quando continuamos apegados a uma conexão, mesmo sem querer conscientemente, podemos atrair sinais e coincidências que reforcem a sensação de que essa pessoa ainda está presente em nossa vida. Mas isso não significa necessariamente que devemos agir sobre isso. Jung diria que as coincidências significativas, o que ele chamou de sincronicidade, podem ser um reflexo da nossa própria energia em jogo. Se você continua vendo o nome dela em todos os lugares, ouvindo músicas que te lembram dela ou sentindo a energia dela sem motivo aparente, pergunte-se: que parte de mim ainda está ancorada nessa história? A mente humana é um universo em si mesma, cheia de mistérios e conexões invisíveis. O que você sente não é por acaso, mas também não significa que você deva ficar preso nisso. Jung nos convida a sermos observadores da nossa própria psique, a não nos apegarmos ao que sentimos, mas a entendê-lo, integrá-lo e, se necessário, soltá-lo. Porque a verdadeira liberdade emocional não vem de ser lembrado por alguém mais, mas de lembrar quem você realmente é e viver a partir dessa autenticidade. Quando você decide soltar, isso não significa que a conexão nunca existiu ou que os sentimentos não foram reais. Significa que você honrou o que foi, aprendeu o que precisava aprender e agora escolhe seguir em frente. Significa que você confia que, se algo deve voltar, voltará no tempo certo e da maneira certa. E se não voltar, é porque seu propósito em sua vida já foi cumprido. E é aí que reside o verdadeiro poder. Em soltar sem medo, em confiar sem apegos, em seguir seu próprio caminho com a certeza de que tudo o que você precisa já está dentro de você. A mente humana é um tecido de conexões invisíveis, uma rede de emoções e memórias que muitas vezes operam fora da nossa consciência. O que experimentamos como uma presença constante em nossos pensamentos não é simplesmente uma casualidade, mas uma manifestação de processos internos profundos. Jung diria que não podemos subestimar o poder da psique, porque tudo o que sentimos e percebemos tem uma razão de ser. Não há coincidências na mente, apenas padrões que se repetem até que os compreendamos. Quando alguém permanece em sua mente sem te procurar,
O mais comum é interpretar isso como um sinal de que ainda há um laço que não foi completamente rompido. Mas além dos vínculos emocionais, há o fato de que nossas relações não nos afetam apenas no nível consciente, mas se tornam parte da nossa estrutura psicológica. É como se certos encontros deixassem marcas na alma, impressões indeléveis que nos lembram que um dia compartilhamos algo significativo com outra pessoa. No entanto, a questão-chave não é se o outro ainda pensa em você, mas o que você está projetando nessa conexão. Jung falava da projeção como um dos mecanismos mais poderosos da mente. O que não queremos ver em nós mesmos, projetamos nos outros. Se alguém permanece presente em sua mente, talvez não seja apenas por causa da influência dessa pessoa em sua vida, mas pelo que ela representa em sua própria psique. Talvez seja um reflexo de uma parte de você que você ainda não terminou de aceitar. Talvez represente um anseio, uma frustração, ou até mesmo uma lição que seu inconsciente continua tentando te ensinar. As emoções reprimidas não desaparecem, elas apenas encontram formas diferentes de se manifestar. Podem se tornar pensamentos recorrentes, sonhos simbólicos ou sensações que parecem surgir do nada. Se você continua sentindo a presença de alguém, pode ser que haja emoções que você ainda não processou completamente. Isso não significa que você deva voltar para essa pessoa, mas que há algo dentro de você que merece ser compreendido. Talvez o amor não expressado, o ressentimento não resolvido ou a culpa silenciosa estejam mantendo essa conexão viva mais do que você imagina. A ideia de que alguém nos pensa sem nos procurar pode ser reconfortante ou inquietante, dependendo da emoção associada a esse pensamento. Mas Jung nos ensinou que mais importante do que o outro possa estar sentindo é o que esse pensamento nos diz sobre nós mesmos. É nostalgia? É uma necessidade de fechamento? É uma parte de nós que ainda se apega a uma história que já terminou? A mente é um espelho, e cada pensamento é uma oportunidade de nos vermos refletidos com mais clareza. O inconsciente trabalha de maneiras misteriosas. Quando ignoramos nossas emoções, as empurramos para a sombra, mas isso não significa que elas desapareçam. Elas simplesmente encontram novas formas de chamar nossa atenção. Pode ser que você pense em alguém porque ainda há palavras que você não disse, sentimentos que não reconheceu ou aprendizados que não integrou. O problema é que muitas vezes confundimos essa sensação com um sinal de que o outro deve voltar para a nossa vida, quando na verdade é um chamado para olhar para dentro. As relações mais significativas não são apenas aquelas que nos fizeram felizes, mas também aquelas que nos transformaram. Jung diria que as pessoas que mais nos marcam são aquelas que tocam aspectos profundos da nossa psique, despertando partes de nós que talvez nem sabíamos que existiam. E quando essas conexões terminam, a mente não as deixa ir facilmente porque elas fazem parte da nossa evolução psicológica. Não é a pessoa em si que permanece, mas o impacto que ela teve no nosso mundo interno. Às vezes, nos apegamos à lembrança de alguém, não porque queremos que essa pessoa volte, mas porque ainda não encontramos o significado completo dessa relação em nossa história. Enquanto houver uma emoção sem resolver, haverá uma presença persistente em nossa mente. Mas no momento em que você compreende a mensagem por trás dessa conexão, a energia muda. Já não parece uma ausência dolorosa, mas uma lição que você finalmente pode integrar. A ideia de soltar é uma das mais difíceis de aceitar, porque a mente se agarra ao que um dia foi importante para ela. Jung nos ensinou que não podemos forçar o esquecimento, mas podemos transformar a forma como percebemos uma experiência. Não se trata de eliminar alguém dos nossos pensamentos, mas de permitir que a presença dessa pessoa tenha um novo significado em nossa vida. Uma vez que fazemos as pazes com o que foi, não sentimos mais a necessidade de nos mantermos presos a isso. Soltar não é ignorar, nem reprimir, nem nos obrigar a esquecer. Soltar é integrar, é aceitar o que foi, honrá-lo e seguir em frente sem que o passado nos controle.
É dar um novo lugar em nossa mente àquilo que antes ocupava espaço demais. E quando conseguimos fazer isso, a energia muda. A conexão já não parece uma carga, mas um recuerdo que podemos olhar sem dor, sem apego, sem a necessidade de que o outro confirme o que sentimos. Jung falava da individuação como o processo mais importante no desenvolvimento humano. É o caminho para a autenticidade, onde paramos de buscar fora de nós o que só podemos encontrar dentro. Se alguém permanece em sua mente, é porque há uma parte de você mesmo que ainda está esperando ser descoberta. Talvez essa pessoa tenha sido um catalisador para seu crescimento, mas agora o verdadeiro trabalho é seu. Não se trata de esperar respostas externas, mas de criar sua própria compreensão interna. A vida está sempre nos falando, mas poucas vezes paramos para ouvir. Se você continua sentindo a energia de alguém, talvez seja o momento de se perguntar o que essa sensação está te dizendo. Há algo que você ainda precisa curar? Há um padrão em sua vida que se repete e que essa pessoa apenas veio te mostrar? A resposta não está no outro, mas na forma como você escolhe interpretar a presença dele em sua mente. Quando você para de se focar em se o outro ainda pensa em você e começa a se perguntar que parte de você ainda está conectada a essa história, algo muda. Você percebe que a verdadeira libertação não vem do outro, mas da sua própria capacidade de fechar ciclos. Você percebe que não precisa que alguém te procure para validar o que foi, porque o valor de uma experiência não está na sua continuidade, mas no seu significado. E nesse momento, quando você já não busca respostas fora, quando já não precisa confirmar se o outro ainda pensa em você, é quando você realmente recupera seu poder. É aí que você descobre que o que realmente importa não é quem permanece em sua mente, mas como você escolhe transformar essa experiência em algo que te faça crescer. É nesse instante que você percebe que a verdadeira conexão que você deve fortalecer não é com o passado, nem com alguém mais, mas com você mesmo. Quando você chega a esse ponto em que entende que o que habita em sua mente não é o outro, mas a marca que ele deixou em você, algo dentro de você muda. Já não se trata de esperar um sinal, de se perguntar se essa pessoa ainda te pensa, se em algum canto da vida dela ainda existe a conexão que vocês um dia compartilharam. Trata-se de recuperar sua energia, de parar de projetar no outro o que na verdade pertence a você. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação ocorre quando direcionamos nossa atenção para o nosso interior e paramos de buscar respostas fora. E aqui está a chave. Quando você consegue fazer isso, a presença do outro em sua mente se dissolve naturalmente, não porque você esquece, mas porque não há mais nada a resolver. O que precisava ser aprendido, foi aprendido. O que precisava ser fechado, foi fechado. Mas esse processo não é imediato, nem fácil. Exige coragem para se olhar sem filtros, para aceitar que muitas vezes não é o outro que nos prende, mas nosso próprio apego à história que construímos em nossa mente. Talvez você se pergunte, e se ele realmente me pensa? E se sente o mesmo, mas não tem coragem de me procurar? Jung diria que a mente humana está cheia de miragens, de ilusões que criamos para evitar o desconforto da incerteza. Mas a verdade é que se alguém está destinado a estar em sua vida, não será a dúvida ou a espera que os unirá, mas a decisão consciente de ambos de se encontrarem no presente, sem estratégias, sem jogos, sem necessidade de interpretar silêncios. O mais poderoso que você pode fazer é parar de se perguntar o que o outro sente e começar a se perguntar o que você sente. Isso te faz bem, manter essa conexão em sua mente? Isso te impulsiona a crescer ou te mantém preso em um ciclo de pensamentos sem saída? A resposta está em você. E quando você decide se priorizar, quando solta o peso das expectativas, o universo responde, porque Jung estava certo ao falar da sincronicidade. As coisas chegam quando estamos prontos, nem antes nem depois. E talvez
Ao soltar essa conexão que você tanto sustentou em sua mente, você abre espaço para algo novo, para alguém que esteja disposto a te escolher sem medo, sem dúvidas, sem estratégias. Sua paz não depende de se alguém mais te lembra ou não. Ela depende de você, da sua capacidade de honrar o que foi e permitir que a vida siga seu curso sem se apegar ao que já cumpriu seu propósito. Então, hoje, faça um presente a si mesmo. Feche os olhos, respire fundo e se permita soltar. Não porque você esquece, não porque ignora o que sente, mas porque você merece recuperar sua energia, seu poder, sua vida. Se essa conexão deve voltar, ela voltará de forma natural, sem que você precise persegui-la em sua mente. E se não voltar, é porque o melhor para você ainda está por vir. Se essa mensagem ressoou com você, quero te convidar a fazer algo importante. Deixe um comentário me contando o que mais te impactou neste vídeo, que reflexão você leva consigo e que decisão você vai tomar a partir de hoje. Sua história pode inspirar outra pessoa que também esteja passando pelo mesmo. Além disso, se você sente que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. Juntos podemos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam dela. Inscreva-se se ainda não fez isso e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Cada vez que você interage com este vídeo, seja deixando um comentário, dando um like ou compartilhando, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam esperando por essa reflexão sem nem saber. Lembre-se de que toda mudança começa com uma decisão. Hoje, você tem a oportunidade de dar um passo adiante, de se escolher e começar a viver a partir da sua autenticidade. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a resposta que você busca não está lá fora, mas dentro de você.